pessoal, meu nome é Bruno Piva e eu vou dar continuidade à matéria de Química. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os processos ou métodos de separação de misturas heterogêneas, no caso dessa aula aqui. Mas antes de falar sobre os exemplos, o que é um método de separação de misturas? É um título bem autoexplicativo, bem fácil de entender. Basicamente, são os processos físicos ou mecânicos que são usados para separar os componentes de uma mistura, heterogênea ou homogênea. E agora vamos para os exemplos. O primeiro método de separação de misturas heterogêneas que eu vou falar vai ser sobre a decantação. Ele é um método usado para separar misturas entre um sólido e um líquido ou dois líquidos, mas em ambos os casos eles têm que ser immiscíveis entre si, ou seja, eles não podem se misturar, formando uma mistura com duas fases, heterogênea. Para que esse método de fato ocorra, primeiro é necessário que ocorra a sedimentação. Sedimentação, basicamente, é o processo em que, de acordo com o tempo, as partículas do sólido ou líquido mais denso vai parar no fundo do recipiente da mistura. E após todo esse processo de sedimentação ocorrer, a decantação em si é necessária para, de fato, completar a separação. O que consiste a decantação? Ela consiste em, basicamente, virar cuidadosamente o recipiente em outro para separar as duas fases da mistura. Mas não é o único modo para separar uma mistura já sedimentada. Também há o método de sifonação, que é o uso de um sifão, que é baseado na diferença de pressão entre os dois recipientes, que vai separar as duas misturas, assim como a decantação. A sifonação é um outro método para separar as misturas já sedimentadas. Ela consiste no transporte do líquido menos denso da mistura, no caso, por meio de um sifão, que, baseado na diferença de altura, o recipiente superior vai ter seu líquido, entre aspas, sugado pelo sifão e vai ser descartado no recipiente inferior. O exemplo mais comum para o uso desse método de decantação é a separação de areia e água, como vocês veem na imagem, e substâncias assim com grande diferença de densidade e que podem ser facilmente sedimentadas e depois decantadas. A centrifugação é um método para acelerar o processo de sedimentação. Ele consiste em o uso de um aparelho que vai rodar em extremas velocidades e com o uso da força centrífuga a parte sólida da mistura vai ser empurrada para o fundo do recipiente, e assim acelerando o processo de sedimentação. O funil de bromo é um método mais profissional, um aparelho mais profissional para separar misturas entre líquido e líquido immiscíveis entre si. Ele é usado basicamente só em laboratórios especializados nisso, e os líquidos de densidades diferentes, após a separação espontânea entre eles, vai abrir a torneira e o líquido mais denso vai escorrer pelo funil e o menos denso vai ficar retido em cima. Um outro método bem comum para a separação de misturas heterogêneas é a filtração. Ela é usada para separar misturas entre um sólido e um líquido ou um sólido e um gasoso. Porém, ela pode ser dividida em duas classificações principais, a filtração simples e a filtração a pressão reduzida, ou a vácuo. Para ocorrer a filtração simples, a mistura a ser desdobrada ou separada é adicionada a um funil com um filtro inserido. Dessa maneira, as partículas sólidas elas vão ficar retidas no filtro, enquanto o líquido ou gás passa pelo filtro. Um exemplo entre uma mistura sólida e líquida é areia e água, igual ao exemplo anterior, e entre um sólido e um gasoso é um aspirador de pó, o principal exemplo de separação de misturas com o uso de filtração simples. Já a filtração a pressão reduzida, a mistura a ser desdobrada é adicionada em um funil de Buchner. Nesse caso, a pressão no recipiente em que o líquido vai se depositar, no recipiente inferior, vai ser reduzida. Então, com a diferença de pressão entre esse recipiente e a pressão externa, vai criar uma sucção da parte líquida e assim vai acelerar o processo. A única diferença entre a filtração a pressão reduzida e a simples é que a filtração a pressão reduzida é mais rápida, ela é usada apenas para acelerar o processo. Outro método comum para a separação de misturas heterogêneas é a dissolução fracionada. Ela é usada exclusivamente para separar um sólido de um sólido. Porém, um deles precisa
necessariamente ser solúvel em algum líquido específico. Para que de fato ocorra essa separação, um soluto tem que ser adicionado à mistura, por exemplo, de açúcar e areia. Dessa maneira, a parte solúvel da mistura, no caso o açúcar, é dissolvida. E assim, para separar a areia da água com açúcar no caso, é necessária a decantação ou filtração, como visto anteriormente. Mas, já que ao adicionar a parte líquida na mistura, vai formar uma mistura sólida líquida. E assim, para a parte líquida, a fase líquida da mistura, é homogênea. Então é necessário um outro método, nesse caso a destilação simples é um deles, mas esse é assunto para outra aula. Já a sedimentação fracionada é um método que vai separar uma mistura entre dois sólidos ou um sólido e um líquido. Porém, em ambos os casos, vai ter que haver uma grande diferença na densidade entre os dois componentes da mistura. Para que ela ocorra, uma substância líquida immiscível aos dois componentes da mistura precisa ser adicionada. Assim, baseada na grande diferença de densidade, a parte menos densa irá flutuar na mistura, enquanto a parte mais densa irá sedimentar, ou seja, vai depositar no fundo do recipiente. E para separar todas as fases da mistura, a decantação ou filtração pode ser usada. Agora, os métodos de separação são mais simples. Por exemplo, a catação é um método bem rudimentar para separar dois tipos de sólidos. Ele consiste em, basicamente, um ser humano, através do trabalho braçal, separar, baseado na diferença de tamanho ou aspecto dos componentes, uma substância. Por exemplo, na separação de feijão e impurezas presentes em uma plantação. Já a peneiração também é outro método para separar dois sólidos, porém com tamanhos diferentes. Como o próprio nome já diz, a mistura vai ser adicionada a uma peneira e essa vai ser submetida à agitação. Então, as partículas menores dessa mistura vão passar pela peneira facilmente, enquanto as partículas maiores vão ficar retidas. É bem semelhante com a filtração, porém entre dois sólidos. A levigação consiste no desdobramento de uma mistura também entre os dois sólidos e com uma diferença de densidades. Não precisa ser tão grande igual na sedimentação fracionada, mas tem que ter uma intermediária diferença entre eles. Para que ela ocorra, uma corrente de água ou de algum outro líquido é lançada sobre a mistura. Assim, o componente menos denso da mistura vai ser arrastado, enquanto o componente mais denso vai permanecer no mesmo lugar. A ventilação ocorre bem semelhante à levigação. Também entre dois sólidos e de densidades diferentes. Mas em vez de se aplicar uma corrente de água, vai usar uma corrente de ar para desdobrar as substâncias. A menos densa vai ser arrastada e a mais densa vai permanecer no mesmo lugar. A separação magnética também vai ser um método de separação entre dois sólidos, mas nesse caso um deles precisa apresentar propriedades magnéticas, isso é, ser atraído por um ímã. Então, nesse caso, um ímã vai ser colocado sobre a substância e aquele com caráter magnético, aquele componente, vai ser atraído pelo ímã, enquanto o outro vai permanecer estático no mesmo local. E é isso, esses foram os principais métodos de separação de misturas heterogêneas. A próxima aula vai ser sobre as misturas homogêneas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para ajudar na divulgação, compartilhe. E é isso, obrigado.